vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. E aí, jovem! Estamos começando mais um Santa Carona. E presta atenção, a gente tinha colocado a meta de sempre ser melhor, né? Olha quem a gente trouxe hoje. Banda Dom, cara! Antes de começar o vídeo, eu queria convidar você para clicar nesse link que tá aqui embaixo, ir lá no nosso Facebook, curtir a página, seguir a gente no Instagram. E o mais importante de tudo, cara, se inscreve no canal, porque é assim que você ajuda o Santa Carona. E roda a vinheta! Vocês não moram juntos. Parece que o Fred mora em São Paulo, vocês moram no Rio de Janeiro. Me fala, como vocês conseguem manter a unidade, principalmente na oração? Vocês longe assim, conseguem de boa? Ou... É bom que facilitou ter menos briga agora. A gente quando começou, na verdade, o Fred morava no Rio. O Fred era de Sorocaba, né? O Frederico. E a gente sempre foi do Rio de Janeiro. E a gente se conheceu, começou no Rio de Janeiro, né? No Congresso Universitário, já se vão 16 anos de história. Durante esse período, foi o período que o Fred estava na Paróquia da Ressurreição, juntamente com o Augusto, e a gente começou o trabalho lá. Mas depois, a questão de trabalho também, né? Proposta de emprego, o Fred teve que ir para São Paulo. A gente lembra, até um voo que a gente estava indo, porque eu estava no evento, acho que aqui em Brasília. Já tinha a Banda Dom já formada. Já tinha a Banda Dom formada, já tinha lançado o primeiro disco, que era o Tudo é do Pai. A gente acabou, acho que a gente estava preparando o segundo disco, ia começar a pensar no segundo disco, e ele falou, olha, a minha empresa vai mudar para São Paulo, a vida vai mudar, e aí, como é que a gente faz, não sei o que, a gente rezou, partilhou, viu assim, ó, gente, a gente vai fazer o que der para fazer, o que puder fazer, a gente vai continuar fazendo, se for um projeto de Deus, aí a coisa vai acontecer independente disso. Mas passou pela cabeça parar com uma banda? A gente pensou assim, na grande dificuldade que seria continuar, mas não em parar, né? Ah, sim. Né? A gente continuou com o projeto e tal, então eu falei, ó, na época a gente estava fazendo o disco, esse disco já foi, o Progressivo Amor já foi gravado dessa forma, né? Eu preparo, que geralmente assim, na parte musical a gente se divide também, a gente se divide em funções, a gente nunca foi uma banda de muito ensaio, né? A gente nunca foi muito essa onda, né? Então a gente divide as funções e se encontra. Esse período foi muito engraçado, né? A gente não tinha ainda essa coisa da internet como tem hoje. Ela foi aumentando, foi facilitando muito, né? A vida da gente. Nós era no telefone, né? No Viva Voz do telefone. Eu ia pra casa do Augusto, a gente ficava ali e falava assim, chega mais perto, que não tá pra ouvir, não sei o quê. E a gente rezava e se encontrava toda semana pelo telefone, no Viva Voz, se encontrando assim. Depois a internet foi realmente um facilitador, né? Hoje a gente faz reuniões semanais pelo Skype. Então ajuda, muita gente troca as informações e tal, e a gente se encontra nos eventos, tá sempre junto aí, tocando e fazendo as coisas. E a gente que está na caminhada da igreja sabe que a história do cristão, o trabalho da gente é muito mais vencer desafio do que propriamente viver facilidade, né? Então eu acho que cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua pedra no caminho de tropeço aí para vencer com fé, com oração. E no nosso caso foi inicialmente isso. E a gente encarou esse desafio e estamos firmes aí, vamos fazer 16, já fizemos 16 anos, né? Estamos fazendo 16 anos agora, né? De história aí daqui a pouco. Muita gente tá no show, tem de vida que vocês têm de carreira. Ah, tem. Tem aquelas gente, ai, meu pai ouvia a música de vocês, desde que eu sou criancinha. Vocês costumam dizer, até mesmo no release de vocês está falando, que um dos objetivos de vocês é fazer com que o dom de Deus possa gerar frutos de amor, né? Uhum. Vocês já tocaram até na jornada mundial, mas eu queria saber qual foi a maior experiência missionária, assim, com a Banda Dom que vocês já tiveram, assim. Talvez seja uma pergunta que mude de um integrante para outro, né? Mas qual foi assim que vocês dessa vez foi um dia que marcou muito? Augusto, pra você. Eu começo. Pra você. Essa é pra você. Pra ele ter tempo de pensar na resposta dele. Muitas situações, eu acho que isso que você falou é verdade. Pra cada um toca de algum jeito, de alguma maneira e vibra em alguma corda pessoal, né? Diferenciada mesmo. Eu tiveram alguns eventos que me marcaram muito. Os primeiros acampamentos na Canção Nova me marcaram muito, porque não só pelo acampamento em si, mas por nós mesmos estarmos vivendo aquilo, pelas dificuldades que nós encaramos, pelas diferenças que nós temos de temperamento, de personalidade, de vivência, enfim, né? E ao mesmo tempo ver e enxergar que aquilo ali tem um projeto de Deus. Deus fala através de nós e às vezes apesar de nós. E a voz dele não cessa nunca. Então isso me marcou muito. Já tivemos
tivemos alguns eventos em que eu, no palco, tinha certeza de que não tinha mais nada para dar. Nem aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que não ter e ter que ter para dar, né? E ao mesmo tempo você sai do palco, uma pessoa chega e diz assim, olha, a música que vocês transformou a minha vida. Você diz, poxa, não sou eu realmente, né? E aí quando você percebe que não é você que é o mais importante, que é aquele que você anuncia, aí realmente a experiência fica mais marcante, né? E então tiveram alguns eventos assim. Eu destacaria esse da Canção Nova e o Aleluia, que foi um evento em que pela primeira vez eu vi o Santíssimo entrar na frente de 500 mil pessoas. Caramba. Sem precisar fazer nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de preocupação, porque espontaneamente as pessoas se ajoelhavam reverenciando ao Jesus Eucarístico, e aquilo ali me marcou assim profundamente. Até hoje eu tenho essa imagem de Jesus Eucarístico entrando no meio da multidão e aí tornando o céu ali na terra mesmo, né? Aquela intimidade nossa com Deus. Para não repetir o do Augusto, né? O primeiro e o segundo foram realmente experiências muito boas, né? Pra gente nesse sentido. Realmente essa imagem do Santíssimo foi maravilhosa, né? A gente também andava com muita tranquilidade, né? Era muita gente, ao mesmo tempo as pessoas de uma forma tão assim. Isso se repetiu de certa forma na jornada. A gente viu também uma multidão lá no Rio de Janeiro e é mesmo assim, as pessoas, sabe? Você vê que uma cidade que viveu a tranquilidade com um evento daquele tamanho, né? Eu lembro do primeiro Ralhão de Brasília também, sabe? Já tem bastante tempo esse Ralhão de Brasília, né? Deve ter aí uns mais de 10 anos, aí, o primeiro que a gente participou de outros também, mas e eu lembro que pra gente foi assim, às vezes nos momentos que a gente tava com toda essa dificuldade da distância, todas essas coisas, a gente vê como a música chega de uma forma tão poderosa, tão longe da nossa casa, né? Então a gente é uma cidade que aqui em Brasília e os arredores sempre nos acolheram muito bem, e a gente tão logo, assim, antes da gente ter disco, a gente já tinha vindo pra cá tocar no Som da Noite, que era um evento que tinha em Brasília. Então é a primeira vez que a gente foi com já um disco gravado, já tocando, e viu as pessoas cantando as músicas e conosco, sabendo as músicas todas do disco e tal. A gente percebeu um poder que realmente tem da canção na evangelização. E como a gente, apesar da nossa fraqueza, das nossas dificuldades todas, das nossas misérias, como que Deus consegue nos fazer instrumentos realmente de evangelização. Então a gente teve uma acolhida muito forte dos jovens, das pessoas, e isso é que negócio, a gente dentro de casa a gente vive muita dificuldade, né? Então vive a dureza de dormir tarde, de acordar cedo, de ter outras preocupações. Então a gente pensa assim, pô, será que é efetivo? Será que é necessário estar fazendo isso? Será que eu não tinha que fazer outra coisa? Será que a gente não poderia fazer uma missão de outra forma? Tocar na paróquia ali, na esquina, em vez de fazer outras... tanta coisa que a gente faz, né? Nesse sentido. E ter essa experiência de retorno das pessoas, e de ver isso, como o Augusto falou, né? Das pessoas que mandam carta, mandam mensagem pra gente no Face e no WhatsApp, sempre estão querendo entrar em contato, no e-mail e tal, falando da experiência que é transformadora na vida delas. Então hoje mesmo, né, a gente chegou aqui, né, um rapaz da comunidade, não lembro o nome dele exato, e ele estava falando que ele, numa fase da vida dele, as músicas da banda foram super importantes para ele manter a chama acesa da fé, que ele foi para uma outra cidade, estava sozinho e só tinha aquelas músicas no celular, ele ouvia indo para o trabalho todo dia, né, e voltava ouvindo aquelas músicas, decorou tudo, decorando, ele fez que decorava até as viradas de bateria da música, né? Mas você vê assim, coisas pequenas, cara, que transmitem. Então isso pra gente são experiências muito intensas, porque a gente convive com cada comunidade que a gente visita e vê a dedicação das pessoas, vê o trabalho que você está fazendo aí, né? Essas pessoas, vocês, né? O trabalho de todo mundo mostra que a gente está fazendo também, a gente é uma partezinha pequena desse universo, entendeu? Então hoje eu estava conversando lá com a senhora que fez lá o bolo a torta de frango, né? Então pra gente assim, é muito bom estar na estrada, porque alimenta muito o nosso trabalho, porque a gente vê quantas pessoas estão aí trabalhando, dando duro, ralando pra caramba, para que a palavra de Deus chegue no coração das pessoas. Isso aí é maravilhoso, isso é uma graça fantástica e faz a gente até ter vergonha um pouco do pouco que a gente faz e que poderia estar fazendo mais. Vou fazer essa curva aqui. Aí, cuidado com o trânsito, vamos com calma, que tem show hoje ainda.
Vocês estão há 16 anos rodando o Brasil. Com certeza teve muita dificuldade no meio desse caminho de diversas coisas, não só de relacionamento, mas até de organização, etc. Duas perguntas: qual que é a maior dificuldade do Ministério de Música? E pra quem tá começando agora, né, que tá montando agora, qual é o segredo, se vocês tiverem, né, da perseverança? Olha, eu não vou largar tudo agora da noite pro dia, né? Qual que é o segredo pra permanecer tanto tempo assim? São várias coisas, né? Eu acho que o começo do Ministério de Música, eu acho que envolve um carisma específico, né, que tem que ser trabalhado dentro do Ministério. Porque são muitas propostas diferentes, né? Você pode ter a proposta de um trabalho focado na paróquia, você pode ter uma proposta de uma banda para tocar em vários lugares, você pode ter uma proposta de fazer um trabalho com músicas inéditas, você pode ter uma proposta de um trabalho que é para fazer nas festas paroquiais e festas de cidade e tocar a música de animação para as pessoas no evento e tal, música para condução de grupos de oração. A gente já participou de várias coisas diferentes ao longo desse tempo. Então eu acho que a primeira coisa é o grupo ter uma unidade em relação à sua proposta, porque às vezes você tem cada pessoa que é uma coisa. Um quer tocar e fazer show, o outro quer tocar na missa, que é a coisa mais importante, tocar na missa, o outro quer não sei o que. Então essa unidade, que a gente vê pelo menos dos grupos que estão começando, quando eles têm uma unidade nesse sentido, nosso carisma, nosso trabalho vai ser para serviço nesse sentido, né? Eu acho que ajuda a dar uma paz no grupo, a organizar o grupo para poder começar um trabalho legal. Pra focar, né? Focar. Então acho que o desafio é esse, é tentar achar o que é a unidade do grupo e fazer uma proposta para isso e perseguir isso com qualidade. Não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Talvez no começo, não sei, tô completando aqui, né? Talvez no começo pode ser que nos primeiros meses, não sei, se possa fazer um pouco de tudo para poder ir sentindo como é que é as coisas, mas uma hora vai ter que focar, e não pode ficar fazendo tudo o tempo todo, né? Exatamente. Esse primeiro momento é um momento de troca das pessoas mesmo, né? Tem que ter muita conversa, muita oração, muito discernimento. A gente procurou sempre orientação do sacerdote no início, né, que pudesse dar um foco pra gente também, até dos relacionamentos, né? Então eu acho que se o grupo tiver essa unidade e procurar uma orientação externa ao grupo, espiritual de preferência, realmente com um sacerdote, para poder abrir mais um pouco para eles as possibilidades, que às vezes uma pessoa de fora enxerga melhor do que a pessoa que está de dentro. Então a gente teve muitas conversas com o sacerdote que chegava para a gente: olha só, vocês podiam ir mais por aí, vocês podiam ir por ali, vocês podiam fazer mais assim, dando ideias mesmo até para a proposta do grupo. E aí você vai se encontrando, né? Você que gosta de tocar, que tem afinidade com isso, você vai encontrando o seu caminho. E o serviço vai chamando. Aquela paróquia lá que não tem ninguém para tocar, né? A gente foi tocando, um tempo a gente ficou numa paróquia da Ressurreição, organizando lá, tocando na missa e tal. Ver onde você está sendo necessário também é muito importante. Você perguntou outra coisa também, né? Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Não tem o segredo da perseverança. Perseverança! 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 Eu vou dar então, complementando um pouquinho o Felipe e tentando dar alguma dica aí. Eu não sei se tem segredo. O que Cristo falou já foi revelado e é pra gente gritar sobre os telhados, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente ouviu de um sacerdote desde o início e que a gente tenta manter até hoje: uma vida de oração constante, individual e em grupo. Isso é muito importante. A gente não pode se desconectar daquilo que é a força motriz, o impulso fundamental, aquilo que é a essência da nossa arte, né? A gente, como diz o Salmo, sustentar o louvor, a louvação com arte. E a gente não pode se desconectar disso, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então a oração ela é fundamental para cuidar dessa vida espiritual. E a outra coisa é a reta intenção. A gente sofre muitas tentações ao longo da nossa trajetória como ministros, como servos, como pessoas que estão servindo numa pastoral ou em algum grupo. As tentações da vaidade, a tentação do individualismo. Então a reta intenção de estar sempre servindo o Mestre, servindo a Deus. Ele que é o centro da nossa vida e tem que ser o centro da nossa arte, assim como tem que ser o centro da nossa vida espiritual. A diferença, ela é muito mais importante do que a convergência em alguns momentos. É testado muito a pensar de uma forma diferente, a repensar de uma outra forma, coisas que para você são muito óbvias que deveria ser de um jeito, né? Se eu lembrar agora dos anos atrás, as primeiras reuniões que a gente tinha, eu achava o projeto da banda tinha que ser de um jeito, completamente diferente do Fred, diferente do Augusto,
E a gente fez uma coisa que não é nem o meu, nem do Augusto, nem do Fred, né? Virou outra coisa e é assim que tá aqui, é assim que tem permanecido ao longo dos anos, Porque a né? gente tem a impressão equivocada, né, de que as diferenças nos afastam. As diferenças nos complementam. Graças a Deus nós somos diferentes porque um complementa o outro, né? Na visão desse verso que vai compondo o grande universo que é o Deus mesmo. Tem uma pergunta do Ian, que foi que preparou pra gente, Elise. Ele acompanha vocês há um bom tempo. Parece que vocês citam muito Santo Agostinho e algumas indicações de livros, sabe? E o Ian gosta muito de estudar. Ele queria saber, tipo assim, pra vocês, qual a importância do estudo em si? Não só da fé, mas também pra música, sabe? Qual a importância do estudo pra alguém que quer evangelizar, quer levar pra frente? Inclusive o Ian falou que quer um dia ter a oportunidade de ter uma tertúlia com você, Augusto. Uma conversa assim, com um cafezinho. Um prazer. O dom surgiu também com esse impulso, né? De tentar devolver tudo aquilo que a gente recebeu de Deus, essa possibilidade maravilhosa que é fazer música, devolver também para o povo, como serviço, como algo que possa contribuir para a igreja, contribuir para o corpo de Cristo. A gente queria ensinar também um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Transmitir, enfim, dividir. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o estudo é sempre fundamental. Como Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: crer para compreender, compreender para crer. Quer dizer, é um binômio da nossa fé, né? Aquela encíclica tão importante do Papa, fé e razão. Nós somos feitos de corpo e espírito, né? Nós temos uma mente e é preciso dar razão à nossa fé, né? Como São Paulo. Então acho que o estudo ele vai só alicerçar. Agora, o estudo simplesmente por uma vaidade pessoal, ele pode enfraquecer. Ele pode te levar a pecar pela vaidade. É o que acontece muitas vezes com muitos autores. Eu fui na Bienal ontem e eu encontrei um escritor e eu, conversando um pouquinho com ele sobre história e sobre filosofia, ele virou para mim e falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Aí ele disse: eu não posso ser cristão, não condiz com o meu intelecto. Ele falou assim: não condiz com o meu intelecto. Como se o cristianismo fosse uma coisa piegas, piedosa, distante de uma capacitação racional. Você começa a achar que você sabe muito, aí você não sabe nada, né? Exatamente. Porque na verdade não o conhecimento não está nisso, né? E você achar que você detém o conhecimento, aí é que você está mais equivocado. O conhecimento não está no saber, está em saber que você não sabe. Esse é o grande segredo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu com a gente. A gente foi gravar uma música, chama-se Fiat, e o Felipe criou, né, compôs uma introdução para violão, para o violão que eu toco, inclusive. E ele me passou a introdução, eu achei muito bonito, falei: não, vou tocar, claro. E aí na hora da gravação, só que a gente usa um elemento no violão que chama-se capotraste, o pessoal, os violonistas vão entender o que quer dizer, que ele transforma a afinação um pouco mais aguda. Só que na hora eu me esqueci do capotraste e gravamos assim, sem capotraste. E não reparou? E não reparei, óbvio. Milhões de músicas pra gravar na hora, de noite, cansado, com sono. A gente gravou a introdução e ia colar essa introdução na música, no projeto da música, né? E aí quando a gente foi colar, e eu também não lembrei, quando eu ouvi o seu Augusto gravando, tal, também não lembrei. Quando eu tava lá fazendo a mixagem, fui colar a introdução na música, eu vi que a introdução tava em Ré maior e o Fred começava a cantando em Mi. Só que a gente achou ótimo. Só que deu certo, deu certo. É aí que eu digo, quando você se coloca num processo... Deu errado dando certo. Deu errado dando certo. Ficou muito mais bonito do que se fosse... Eu acho que é por aí. Eu acho que a sabedoria tem muito disso. Eu acho que a sabedoria tem essa capacidade de sentir o gosto das coisas. A palavra sabedoria vem daí, vem de sapere, né? Sentir o gosto, né? O sabor das coisas. Então eu acho que tem essa capacidade de se surpreender com aquilo que você não controla, com aquilo que você sabe que não controla. E aí você se deixa levar mais pelo momento, no bom sentido. A docilidade, né? É o Espírito Santo. Exatamente, que Deus vai conduzindo. Então às vezes você fica vivendo uma determinada coisa, né? planeja, mas Deus na verdade quer conduzir você de uma outra forma. Então você está aberto a isso, é importante. Eu acho que o perigo aí que a gente estava falando dessa coisa do estudo, mas de uma forma estéril, é quando você acha que o seu plano, que a sua planilha é que vai dar felicidade para você. Na verdade é o plano de Deus que vai fazer, ele pode até descartar a tua planilha, né? É de entregar realmente papel em branco para que Deus escreva a tua história. Cada pessoa tem um dom e às vezes não sabe o que fazer, nem como trabalhar isso. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que talvez estão assistindo a gente e estão aí com um talento enterrado e tá precisando botar para fora, sabe?
Todos nós temos, e não só um, nós temos inúmeros, múltiplos dons, né? E é realmente o estar aberto àquilo que Deus coloca na sua frente é fundamental. Você, na verdade, é um enviado de Deus na vida de todo mundo, na vida de várias pessoas. Todo mundo que a gente encontra, nós encontramos para interferir. Nós não passamos pela vida das pessoas. Nós interferimos na vida da pessoa com o nosso testemunho, com a nossa atitude. Eu acho que às vezes a pessoa pode achar que não tem um dom porque acha que ter dom é fazer grandes coisas, é fazer uma história muito diferente, é criar uma coisa muito nova. Na verdade, os nossos dons, como são muitos, eles são simplesmente manifestações daquilo que Deus nos dá, dessas graças que Deus nos dá, para que a gente possa interferir na vida das pessoas. Desde uma atitude proativa dentro de casa, com as pessoas que estão mais próximas de nós, até a missão mesmo, dentro dos apostolados da igreja, etc. São caminhos possíveis que nós temos que tomar. Agora, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é acreditar que você é muito importante. Que se você não fosse importante, Deus não tinha escolhido você, né? E a escolha não foi sua, a escolha foi de Deus. Quer dizer, Deus não erra na escolha, né? Então, você é uma pessoa muito importante. Então, nunca se diminua nesse sentido. Nós falamos assim, somos servos inúteis e tal, no sentido de que a nossa ação sem a graça de Deus não é nada. Mas nós somos fundamentais, né? Uns para os outros, somos caminho e veículo dessa graça de Deus também uns para os outros. Então reconheça a sua importância, né? Reconheça, se Deus morreu por você, é porque você é fundamental, né? Então é muito importante você acreditar em você nesse sentido, para que aí sim você deixe florescer esses múltiplos dons que Deus largou na sua vida. Eu concordo plenamente. Amém. 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 Eu concordo plenamente. A mensagem foi dada. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no YouTube. E se você curtiu, deixa nos comentários aqui. Deixa alguma pergunta também, talvez com alguma dúvida. Escreve aqui embaixo que a gente vai responder vocês. Tchau! Valeu, show de bola!